O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Partha. Capítulo 197. Narada conta para 4 grandes reis quem cairá do céu primeiro, e o porquê. Vaisampayana disse, e o filho de Pandu se dirigiu novamente a Markandeya, dizendo, fala-nos novamente da grande boa sorte dos reis. E Markandeya disse, muitos reis foram ao sacrifício de cavalo do rei Ashtaka da linhagem de Visvamitra. E foram àquele sacrifício também os 3 irmãos daquele rei, Pratardana, Vasumanas e Sivi, o filho de Usinara. E depois que o sacrifício terminou, Ashtaka estava andando em seu carro junto com seus irmãos quando eles todos viram Narada vindo por aquele caminho, e eles saudaram o Rishi Celeste, e disseram a ele, viaja neste carro conosco. E Narada, dizendo, que assim seja, subiu no carro, e entre aqueles reis, tendo gratificado o Rishi Narada Santo e Celeste, disse, ó Santo, eu desejo te perguntar uma coisa. E o Rishi disse, pergunta. E ele, assim permitido, disse, todos nós 4 somos abençoados com vidas longas e temos de fato todas as virtudes. Nós, portanto, poderemos ir para um certo céu e morar lá por um período longo. Quem entre nós, no entanto, ó rei, cairá primeiro? Assim questionado o Rishi disse, Ashtaka descerá primeiro. E então o inquiridor perguntou, por que causa? E o Rishi respondeu, eu vivi por poucos dias na residência de Ashtaka. Ele me levou um dia em seu carro para fora da cidade, e lá eu vi milhares de vacas distinguidas umas das outras por diferença de cor. Observando aquelas vacas, eu perguntei para Ashtaka de quem elas eram, e Ashtaka me respondeu, dizendo, eu doei estas vacas. Por essa resposta ele deu expressão à sua própria glorificação. É por essa resposta dele que Ashtaka terá que descer. E depois que Narada tinha dito isso, um deles perguntou novamente, dizendo, 3 de nós então ficarão no céu. Entre nós 3, quem cairá primeiro? E o Rishi respondeu, Pratardana. E o inquiridor perguntou, por que causa? E o Rishi respondeu, eu vivi por alguns dias na residência de Pratardana também. E ele me levou um dia em seu carro. E enquanto fazia isso, um Brahmani lhe pediu dizendo, dá-me um cavalo. E Pratardana respondeu, depois de retornar eu te darei um. E então o Brahmani disse, que ele seja dado a mim logo. E como o Brahmani falou essas palavras, o rei deu a ele o corcel que estava atrelado à roda direita do carro. E foi lá até ele outro Brahmani desejoso de obter um corcel. E o rei, tendo falado com ele da mesma maneira, lhe deu o corcel que estava unido à roda esquerda de seu carro. E tendo dado o cavalo para ele, o rei prosseguiu em sua viagem. E então foi até o rei outro Brahmani desejoso de obter um cavalo. E o rei logo lhe deu o cavalo à esquerda dianteira de seu carro, desatrelando o animal. E tendo feito isso, o rei prosseguiu em sua viagem. E então foi até o rei outro Brahmani desejoso de obter um cavalo. E o rei disse a ele, retornando eu te darei um cavalo. Mas o Brahmani disse, que o corcel seja dado a mim logo. E o rei deu para ele o único cavalo que ele tinha. E pegando ele mesmo o jugo do carro, o rei começou a puxá-lo. E quando fez isso ele disse, agora não há nada para os Brahmanes. O rei doou, é verdade, mas ele fez isso com depreciação. E por essas palavras dele ele terá que cair do céu. E depois que o Rishi tinha falado assim, dos 2 que restavam, um perguntou, quem entre nós 2 cairá? E o Rishi respondeu, Vasumanas. E o inquiridor perguntou, por que razão? E Narada disse, no decorrer das minhas viagens eu cheguei à residência de Vasumanas. E naquele momento os Brahmanes estavam realizando a cerimônia de Svastivashana por causa de um carro florido. E eu me aproximei da presença do rei. E depois que os Brahmanes completaram a cerimônia, o carro florido se tornou visível para eles. E eu elogiei aquele carro, e então o rei me disse, Santo, por ti este carro foi elogiado.
Que este carro, portanto, seja teu. E depois disso eu fui até Vasumanas outra vez quando eu precisava de um carro florido. E eu admirei o carro, e o rei disse, ele é teu. E eu fui ao rei uma terceira vez e admirei o carro outra vez. E então o rei, exibindo o carro florido aos Brahmanes, lançou seus olhos em mim, e disse, ó santo, tu elogiaste o carro florido suficientemente. E o rei só disse essas palavras, sem me fazer um presente daquele carro. E por isso ele cairá do céu. E um entre eles disse, do único que é para te acompanhar, quem prosseguirá e quem cairá? E Narada respondeu, dizendo, se vir prosseguirá, mas eu cairei. Por que razão? Perguntou o inquiridor. E Narada disse, eu não sou igual a Sivi. Pois um dia um Brahmane foi até Sivi e se dirigindo a ele disse, ó Sivi, eu vim a ti por alimento. E Sivi respondeu a ele, dizendo, o que eu farei? Deixa-me ter as tuas ordens. E o Brahmane respondeu, este teu filho conhecido pelo nome de Vryadgarbha deve ser morto. E, ó rei, cozinha-o para minha alimentação. E ouvindo isso eu esperei para ver o que se seguiria. E Sivi então matou seu filho e cozinhou-o devidamente e pondo aquele alimento em um recipiente e colocando sobre a cabeça, ele saiu à procura do Brahmane. E enquanto Sivi estava procurando dessa maneira pelo Brahmane, alguém lhe disse, o Brahmane que tu procuras, tendo entrado em tua cidade, está incendiando a tua residência e ele está também incendiando, em cólera, a tua tesouraria, teu arsenal, os aposentos das mulheres e teus estábulos para cavalos e elefantes. E Sivi ouviu tudo isso sem mudar de cor, e entrando em sua cidade falou para o Brahmane, ó santo, a comida está cozida. E o Brahmane ouvindo isso não falou nenhuma palavra e por surpresa ele permaneceu com a aparência abatida. E Sivi com a intenção de gratificar o Brahmane disse, ó santo, come. E o Brahmane olhando Sivi por um momento disse, come isto tu mesmo. Imediatamente Sivi disse, que seja assim. E Sivi tirando alegremente o recipiente de sua cabeça, desejou comê-lo e então o Brahmane segurou a mão de Sivi e se dirigindo a ele disse, tu venceste a ira. Não há nada que tu não possas dar aos Brahmanes. E dizendo isso aquele Brahmane adorou Sivi, e então quando Sivi olhou à sua frente ele viu seu filho de pé como uma criança dos deuses, enfeitado com ornamentos e produzindo uma fragrância de seu corpo e o Brahmane, tendo realizado tudo isso, se fez visível e era o próprio Vidatri que tinha vindo dessa maneira naquele disfarce para testar aquele sábio real. E depois que Vidatri desapareceu os conselheiros se dirigiram ao rei, dizendo, tu conheces tudo. Por que tu fizeste tudo isso? E Sivi respondeu, não foi por fama, nem por riqueza, nem pelo desejo de obter objetos de prazer que eu fiz tudo isso. Esse comportamento não é pecaminoso. É por isso que eu faço tudo isso. O caminho que é trilhado pelos virtuosos é louvável. O meu coração sempre se inclina em direção a essa conduta. Este exemplo sublime da bem-aventurança de Sivi eu conheço, e eu, portanto, o narrei devidamente. A cerimônia de Svastivashana é um rito religioso, preparatório para alguma observância importante, na qual os Brahmanes espalham arroz cozinho no solo, e invocam as bênçãos dos deuses sobre a cerimônia prestes a começar. Um carro florido era, provavelmente, um de fabricação celeste que os reis obtinham do céu para realizar ritos e cerimônias suntuosas. Esses eram às vezes exibidos para o povo, e antes dessas exibições uma cerimônia de Svastivashana era realizada. Capítulo 198. Pergunta sobre o de vida mais longa. História de Indradyumna, coruja, garça, tartaruga. Vaisampayana disse, os filhos de Pandu e aqueles rishis então perguntaram a Markandeya, existe alguém que é dotado de vida mais longa do que tu? E Markandeya respondeu a eles, dizendo, há sem dúvida, um sábio real de nome Indradyumna e, sua virtude tendo diminuído, ele caiu do céu, gritando, as minhas realizações estão perdidas. E ele veio a mim e perguntou, tu me conheces?
E eu respondi a ele, dizendo, pela nossa ansiedade para adquirir mérito religioso nós não nos limitamos a nenhum lar. Nós vivemos apenas por uma noite na mesma aldeia ou cidade. Uma pessoa como nós, portanto, não pode porventura conhecer tuas atividades. Os jejuns e votos que nós cumprimos nos tornam fracos em corpo e incapazes de seguir quaisquer atividades mundanas em nosso próprio interesse. Por isso, alguém como nós não pode te conhecer. Ele então me perguntou, existe alguém que seja mais longevo do que tu? Eu respondi a ele, dizendo, vive lá sobre o Imavat uma coruja de nome Pravarakarna. Ele é mais velho do que eu. Ele pode te conhecer. A parte do Imavat onde ele mora é muito longe daqui. E nisto Indradyumna tornou-se um cavalo e me levou para onde aquela coruja vivia. E o rei perguntou à coruja, dizendo, tu me conheces? E a coruja pareceu refletir por um momento e então disse ao rei, eu não te conheço. E o sábio real Indradyumna então perguntou à coruja, há alguém que seja mais velho do que tu? E assim perguntada a coruja respondeu, dizendo, há um lago de nome Indradyumna. Naquele lago mora um grou de nome Nadjanga. Ele é mais velho do que nós. Pergunta ele. E nisto o rei Indradyumna levando ambos, a mim mesmo e a coruja, foi aquele lago onde o grou Nadjanga morava. E aquele grou foi questionado por nós, tu conheces o rei Indradyumna? E o grou então pareceu refletir um pouco e então disse, eu não conheço o rei Indradyumna. E o grou foi perguntado por nós, existe alguém que seja mais velho do que tu? E ele nos respondeu, dizendo, mora neste mesmo lago uma tartaruga de nome Akupara. Ele é mais velho do que eu. Ele pode saber alguma coisa deste rei. Portanto, perguntem para Akupara. E então aquele grou avisou a tartaruga, dizendo, nós pretendemos te perguntar uma coisa. Por favor venha até nós. E ouvindo isso a tartaruga saiu do lago para aquela margem onde todos nós estávamos. E quando ele chegou lá nós o questionamos, dizendo, tu conheces este rei Indradyumna? E a tartaruga refletiu por um momento. E seus olhos estavam cheios de lágrimas e seu coração estava muito comovido e ele tremia todo e estava quase privado de seus sentidos. E ele disse com mãos unidas, Pai, eu não conheço este. Ele plantou a estaca sacrificial 1000 vezes no momento de acender o fogo sacrificial. Este lago foi escavado pelos pés das vacas doadas por este rei para os brahmanes na conclusão do sacrifício. Eu tenho vivido aqui desde então. E depois que a tartaruga tinha dito isso chegou lá um carro das regiões celestes. E uma voz etérea foi ouvida, que dizia, dirigindo-se a Indradyumna, vem e obtém o lugar que tu mereces no céu. As tuas realizações são grandiosas. Vem alegremente para o teu lugar. Aqui também há certos slokas. A fama dos atos virtuosos se espalha sobre a terra e ascende para o céu. E é dito que enquanto essa fama durar o fazedor ficará no céu. É dito que o homem cujos atos maus são comentados cai e vive nas regiões inferiores enquanto aquela má reputação durar. Portanto o homem deve ser virtuoso em suas ações se ele quer alcançar o céu. E ele deve procurar amparo na virtude, abandonando um coração pecaminoso. E ouvindo essas palavras o rei disse, que o carro fique aqui enquanto eu levo estas pessoas idosas para os lugares de onde eu as trouxe. E tendo levado a mim e a coruja Pravarakarna para os nossos respectivos lugares ele foi embora, viajando naquele carro, para o lugar que era adequado para ele. Sendo longevo, eu testemunhei tudo isso. Vaisampayana continuou, foi dessa maneira que Markandeya narrou tudo isso para o filho de Pandu. E depois que Markandeya terminou os filhos de Pandu disseram, abençoado sejas. Tu agiste devidamente ao fazer o rei Indradyumna, que tinha caído do céu, recuperar seu lugar. E Markandeya respondeu a eles, dizendo, o filho de Devaki, Krishna, também elevou o sábio real Nriga que tinha afundado no inferno e o fez recuperar o céu.